Olá, pessoal. Bom dia. Tá tudo bem? Eu tô devendo, né, para vocês. Na semana passada, eu falei para vocês de uma revelação que o Espírito Santo, né, colocou no meu coração sobre a aliança de Davi com Jonatas e, e um personagem da palavra de Deus, da Bíblia, que Deus me fez uma, me mostrou algo, pareceu-me na hora e agora, desde então, aliás, né? Algo muito claro, muito bacana. Olha só, quando Saul perseguia Davi para matá-lo, Jonatas, né, ou Jonatas, filho de Saul, se apegou a Davi. E eles se apegaram tanto que a Bíblia diz que o amor deles era maior, melhor do que o amor de mulheres. E Jonatas pegou as suas vestes e deu para Davi, deu seu cinto, isso era sinal de aliança. Se entrava em aliança dessa forma. E fizeram aliança. E Jonatas pediu para Davi, falou, olha, eu sei que você vai reinar sobre Israel e o seu reino será permanente. Olha só essa palavra, será permanente. Tem misericórdia da minha descendência. Que haja paz, né, que haja aliança entre nossa descendência para sempre. Olha só que coisa interessante. E Saul, quando foi poupado por Davi na caverna de Adulão, ele também pede para Davi, não desarraigue meu nome da casa de meu pai. Jura-me, meu filho. E Davi jurou que o nome de Saul jamais seria desarraigado. Bom, aí nós vemos o tempo passar, tem um episódio interessante lá na Babilônia, quando da deportação, que a casa de Quis, a descendência de Saul, livrou todo Israel, porque Mordecai e Esther eram benjamitas da casa de Quis, exatamente da casa de Quis. E eles livraram Israel. Houve também anteriormente, Davi se lembrando da descendência de Jonatas, e pegou o filho de Jonatas lá de Lodebar, né, terra do esquecimento, e trouxe e colocou ele para comer na mesa de Davi todos os dias da sua vida. E foi um episódio também muito interessante. Então a gente percebe uma coisa, Benjamim e Judá sempre andaram juntos. Sempre. Todas as 10 tribos abandonaram Israel quando houve a guerra civil, mas Judá ficou com Israel, né, no governo do filho de Salomão, quando Jeroboão fez aquela divisão. Mas o que tem a ver essa revelação? Isso tudo está escrito na Bíblia. Eu vou te mostrar uma coisa interessante agora. No livro de Atos dos Apóstolos, aparece um descendente de Benjamim, que, a exemplo de Saul, perseguiu a igreja. O apóstolo Paulo, que era Saulo, cujo nome é exatamente Saul. E começa a sua trajetória perseguindo a igreja, matando. Quer dizer, do mesmo jeito que Saul intencionava matar Davi para evitar que ele assumisse o reino, assim também Saulo, aliás, repetiu a mesma trajetória perseguindo a Israel. E era tradição em Israel colocar nome dos antigos patriarcas daquela família nos filhos em homenagem. E não havia ninguém mais ilustre na família de Benjamim do que Saul, que havia sido rei. Interessante também que lá atrás, Jonatas, ele não pleiteou pelo reino. Ele simplesmente abriu mão do reino para Davi. Ele podia ter dito, não, eu sou o filho do rei, nós vamos dividir, nós vamos lutar. Mas ele abriu mão e falou, olha, você é o rei. Ele não lutou pelo reino, pelo contrário, ele foi com o pai
numa batalha perdida e se deixou matar com o pai. Ele abriu mão do reinado de Israel em favor de Davi. Agora, Saulo persegue a igreja da família de Benjamim. Possivelmente, quando o bispo Macedo estava pregando um dia desse, na reunião de pastores, como eu citei no outro vídeo, eu me lembrei de Saulo e me lembrei de Saul, e dentro da minha mente, do meu ser, houve uma ligação tão forte entre os dois, e a Bíblia não diz isso, eu também não posso afirmar, mas foi como se Saulo fosse diretamente da família de Saul ou de Jonatas. E que o que o Senhor Jesus fez foi cumprir na família de Jonatas, mesmo não tendo mais registro de descendência, mesmo a descendência tendo sido esquecida pelos homens, não foi esquecida por Deus. Porque quando Saulo está indo para Damasco perseguir a igreja, olha só, ele levava a carta dos principais da sinagoga, ele havia sido educado aos pés de Gamaliel, ele era de uma família proeminente, não era uma família qualquer. Saulo não era de uma família qualquer de Israel. Ele era de uma família proeminente, não era qualquer um que tinha condições financeiras de educar um filho junto a Gamaliel. Era o maior mestre que tinha em Israel na época, capaz de parar o Sinédrio. Lembra que o Sinédrio queria matar os apóstolos e uma palavra de Gamaliel livrou os apóstolos? Lembra disso? Pois é. Então, aí o Senhor Jesus vem e se aparece para Paulo e diz assim: Saulo, como Davi falou lá na caverna de Adulão, Saulo, Saul, por que me persegue? O que eu fiz para você, rapaz? Né? E então Saulo, na hora, reconheceu o reino do Senhor Jesus. Senhor, o que quer que eu faça? Na hora, o perseguidor se submete ao rei, reconhece o reinado da casa de Davi, que é o Senhor Jesus. Ali caiu a ficha de Saul, ou de Saulo, né? E ele diz: o que o senhor quer que eu faça? E aí o Senhor Jesus vai lá aparece para Ananias, e Ananias diz assim: o homem está perseguindo a gente, ele quer acabar com a igreja. E Jesus diz assim para ele: vai, porque é um instrumento escolhido por mim. Escolha. Se o Senhor Jesus não se apresentasse a Saulo, ele não se converteria. Mas havia uma aliança entre a casa de Davi e a casa de Saul. E Deus não se esqueceu. Isso é muito importante, muito interessante. Deus não se esquece. Se você fizer uma aliança com ele, ele vai cuidar de você, vai cuidar dos teus. Haja o que houver. Deus não vai se esquecer. Nós estamos no jejum de Daniel, nós estamos buscando essa filiação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos transforma em filhos de Deus, como aconteceu com Saulo. Filho de Deus, ele mesmo testifica, co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, o reinado não saiu da casa de Saul. Pelo contrário, Deus uniu o reino de Saul com o reino do Senhor Jesus ali na pessoa do apóstolo Paulo. E tornou-se uma só casa. Lembra que ele é o Deus, o Senhor Jesus, diz assim, a Bíblia, ele fez a reconciliação. Ele reconciliou a casa de Saul com a casa de Davi, na pessoa do Senhor Jesus. E é muito interessante. Quando eu percebi isso, e na hora eu titubeei com esse pensamento. Mas aí o bispo Macedo falou uma outra palavra em seguida, assim, como se fosse, sabe, derrubando a minha dúvida. Ele disse assim, era um outro assunto, mas ele, como se fosse assim, ele virou e disse: no reino de Deus não há coincidências. No reino de Deus não há coincidência. Então, o chamado de Paulo vem de uma aliança lá do Antigo Testamento, lá do tempo dos primeiros reis de Israel. Deus não se esquece das alianças. Se eu fosse você, entrava em aliança com Deus pela tua salvação.
porque pode a tua casa ser abalada, ela pode ser sacudida dos, no maior dos terremotos, mas Deus vai te honrar, tá bom? Faça essa aliança com Deus. Aproveite agora esse jejum de Daniel, esse dia de Pentecostes, no dia 26, esteja na igreja universal, não importa de onde você seja, não importa. Vai haver uma aliança entre todo o povo de Deus através do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo transformará a tua família numa só com a família de Deus. Tá bom? Assim como Deus fez com Paulo, que era o perseguidor. Você pode até ter falado mal, xingado o pastor, criticado a igreja. Não interessa, acabou. Quando o Espírito Santo descer sobre a tua vida, como desceu sobre Paulo, você vai ver a filiação acontecer na tua vida. Filho de Deus, testificado pelo Espírito Santo. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. Dá um Google aí, vê onde que é a Igreja Universal mais perto da tua casa. www.universal endereços. Você vai situar a igreja mais perto, tá? Deus abençoe.